Gente, hoje, como nós vamos falar sobre educação infantil, vamos começar esse programa. Escuta aí, ó. Ó, criança de Jesus tem energia pra pular e pra brincar. Tem ou não tem, gente? Demais na conta. Meu Deus! Então, hoje nós vamos aqui para o terceiro pod da Grace. Gente, hoje eu estou aqui com convidadas especiais. Eu tenho aqui especialistas da infância e nós vamos falar sobre educação infantil. Então, se liga aí para vocês aprenderem mais sobre a aprendizagem, sobre o emocional, esse desenvolvimento. Eu vou deixar as meninas se apresentarem, né? Hoje eu tenho muitos recadinhos para deixar aqui, viu, produção? Tenho muitos recadinhos hoje, meninas. Oh. Se eu falar muitos, não precisa brigar comigo. Hoje eu preciso pedir o pessoal para curtir aqui, para comentar, para compartilhar, porque se vocês curtirem, comentarem aí, compartilhar, esse conteúdo vai aparecer para mais mamães e famílias, né? E o nosso objetivo aqui do Pod da Grace é levar conhecimento, levar transformação, né? Que essas mamães aprendam cada dia mais, um pouquinho mais sobre educação, gente. Vou deixar as meninas se apresentarem. Brenda, fala um pouquinho sobre você, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu sou pedagoga, né? Me chamo Brenda, sou mestranda em educação também. Mestranda, gente. Ah, o povo é enjoado. Semana passada tinha uma doutora em educação. Agora nós temos uma mestranda. Eu vou falar, eu tenho dia que eu quero ir embora desse programa, sabe? Mas eu vou ficar, porque vai valer a pena, gente. Fala aí, Brenda. E é isso, né? Eu pesquiso sobre infância, criança, brincar, brincadeira. E estou aqui muito empolgada para trazer importantes considerações a respeito desse tema tão importante. Isso. Eu conheço a Brenda já há muitos anos, nós já trabalhamos juntas e eu admiro muito porque ela é pesquisadora dessa área. Hoje nós vamos falar sobre educação infantil, essa parte do desenvolvimento. E como pesquisadora, eu convidei ela para estar aqui conosco, fazendo parte dessa mesa e trazendo um pouquinho mais de conhecimento para vocês. E vamos lá se apresentar também, Luciana. Luciana, gente, é gestora, diretora, dona de escola, empresária, pedagoga, né? Juntou tudo. Nós estamos juntas porque eu também sou educadora e também sou empresária, estou ali administrando consultório. Hoje lá nas minhas redes sociais eu falei, gente, é muita coisa para administrar, meu Deus do céu. Mas nós vamos conseguir juntas, né? Se apresenta aí. Sim, vamos sim, né? Conseguir. Eu sou a Luciana, né? Sou, como a Grace acabou de dizer, né? Sou pedagoga, empresária. Estou aí há mais de 14 anos na educação, trabalhando com a educação infantil, né? De uma maneira muito especial, de uma maneira muito afetuosa. E tenho lá o Espaço Minha Essência, que trazem um pouquinho dos valores, né, cristão, moral, né, ético para as famílias também. Ótimo, perfeito. Nós vamos falar ainda sobre espiritualidade na infância, é um dos temas aí dos próximos pod da Grace, né, a importância disso, valores, princípios, né, ensinar isso desde a primeira infância. E hoje, para dar abertura no nosso tema, que é a educação infantil, é isso aí, é trazer esse desenvolvimento, né, porque antes, a nossa preocupação, eu falei isso aqui semana passada, a nossa preocupação era com a aprendizagem. Principalmente nós que somos pedagogas, educadoras, nós que estamos aí na área da educação. A nossa preocupação era aprendizagem. E aí, o que acontece? Essa preocupação com a aprendizagem. Mas agora, meninas, nós temos uma outra preocupação também, que hoje foi tema dos outros programas, que é a alfabetização emocional, que é a inteligência emocional na primeira infância, para a família. Então, um desafio, né, era a aprendizagem. Agora, além da aprendizagem, nós temos outro desafio, que é cuidar do lado emocional. E aí, o que vocês pensam sobre isso? E aí, Brenda, o que você pensa sobre juntar essas duas coisas? Emocional e cognição. Eu acho que é igual você colocou. Antes a gente tinha essa preocupação de desenvolver a criança somente ali para os aspectos cognitivos, relacionados ao desenvolvimento, ao conhecimento. Agora nós temos que desenvolver isso na criança para que ela possa ser um cidadão, ser um ser humano no futuro, capaz de lidar com as suas emoções, capaz de lidar com as suas frustrações, porque a vida é assim. Cheia de frustrações, né? Eita! Então, é muito importante para que a criança ela possa desenvolver isso, principalmente na educação infantil. Sim, e agora nós temos aí a BNCC, né? Que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que traz aí os eixos, né? Os pilares, né?
que são extremamente importantes para a educação infantil. Então, norteia aí o brincar, né? Que a criança ela só aprende brincando. Adoro, não tem gente. como ela aprender sem brincar. De outra forma, né? E ela tem que, dentro dessas brincadeiras, elas se expressam, né? Que está lá também nos pilares, né? Ela se conhece, né? Ela vai se conhecer, ela vai se expressar, ela vai conviver, né? Que é o social. Desenvolver as habilidades, né? Sim, Nossa. emocionais, né? Quantos adultos hoje têm dificuldade, hein, gente? Porque não teve a oportunidade de desenvolver isso na infância? Exatamente. Então, ela vai explorar, né, todo o ambiente que ela vive, né, que ela está, o meio que ela vive, né, no dia a dia. Então, esses pilares, eles estão extremamente importantes para o desenvolvimento infantil. Na educação, não tem como hoje você falar de educação infantil sem esses pilares. Não tem. Né? Ô, Luciana, você é uma ótima convidada para falar para nós, porque eu já escutei demais isso, gente. Eu já escutei demais. A pessoa fala assim: ah, não, tô levando meu filho para a escola, mas só tá brincando. A professora só brinca, só tá brincando. Vocês também já ouviram isso demais, gente? Sim, a Brenda, que já foi minha parceira ali, nós já trabalhamos juntas muitos anos em escola. E nós escutamos isso demais. O menino tá indo pra escola brincar. Outra polêmica que eu vou levantar no pódio da Grace hoje, gente, a pandemia. Há muitas mães tiraram, eu sei, gente, claro, você pensa assim, o menino tá online, vou tirar, porque eu não vou ter esse gasto agora, né? Na pandemia, nós enfrentamos várias dificuldades aí, as mães vivenciaram essas dificuldades financeiras aí também e tudo. A gente entende a família, só que, gente, e aí? Educação infantil, leva lá pra sua escolinha só pra ficar brincando? Luciana, me ajuda aí. De forma alguma. Não é através da brincadeira que se aprende? De forma alguma. A criança, ela brinca e ela aprende o tempo todo, né? Essa interação, essa socialização, você trabalha o cognitivo, afetivo, social, o tempo todo. As mães têm muita dificuldade, Luciana e Brenda, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, dessa parte da cognição. Às vezes nós, como educadores, nós falamos assim, cognição. A mãe pensa, gente, isso é de comer ou de passar no cabelo? O que é isso? Cognição, né? Não sei o que é isso. Cognição. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte da cognição e aí nós vamos falar também um pouquinho sobre o desenvolvimento desse lado emocional, né? Cognição. Como explicar isso de uma forma que a mãe vai compreender? O que é essa parte cognitiva? O que vocês podem falar para nós? Eu explico, né, de uma maneira muito clara, né, que a cognição da criança é onde a gente vai desenvolver a capacidade dela resolver problemas, né? Ótimo. Dela resolver as situações do dia a dia, né? Ali os conflitos, né, internos dela com o outro, com os próprios pais, né? Então, a gente trabalha essa cognição da criança. Essa construção, né, da leitura, da escrita, essa construção do... Né, Brenda? Fala um pouquinho sobre essa construção, essa cognição, que é o lado da aprendizagem, né? Sim. Como que a criança... Você que pesquisa muito essa área, como que a criança constrói isso? É na escolinha? É em casa? Porque talvez ela não vai para a escolinha, mas talvez ela tenha uma mamãe que conversa com ela, que conta uma história, que brinca, que ensina os números. Talvez ela tenha uma mamãe que está andando na rua e fala, olha aqui, ó, 1, 2, e vai fazendo esse processo de aprendizagem. Aí tudo bem, ela está se desenvolvendo, só que aí ela perde a parte da interação com os coleguinhas, porque ela não está convivendo em grupo, sem ser o grupo da família dela, gente, que é muito fácil eu conviver num grupo que eu já estou todo dia ali, que eu já conheço, já sei mais ou menos como funciona. Agora, vai conviver num grupo lá fora. Se ela não aprende isso na escolinha, na educação infantil... Fora da interação adulto e criança, limita o desenvolvimento da criança. Perfeito, limita então. Assim, marcante, é marcante uma criança que tem forte essa interação adulto-criança e que não vai à escola, para uma criança que tem essa interação criança-criança, principalmente... Então, interação criança-criança, para eles entenderem, e a interação criança-adulto. Então, a criança que tem criança, ela vai se desenvolver mais. Isso, a interação. lá na escola, ela tem essa interação com o outro ser, que é criança também, ali, junto com ela. E é nessa parte onde ela brinca com o outro, principalmente destaca essa parte social, né? Vamos colocar aqui agora, faz com que ela entenda um pouco do que a educação emocional também trata, mas de forma mais clara, né? Mas já coloca ali para ela esse respeito um com o outro, a respeito da troca, da regra, né? E um ponto muito importante dentro disso aí é respeitar a faixa etária, né? Exato. Onde a criança ela brinca com a mesma faixa etária, né? Ela desenvolve essas habilidades com a mesma faixa etária e, como se diz, a outra criança está sempre uma incentivando a outra, né? Nós temos um aspecto que eu acho que é muito importante e relevante a gente está abordando,
É sobre Importante e alimentação. relevante essas meninas aqui, gente, nesse pós da Grace. Eu falo, produção, eu falo, corta, porque tem dia que eu quero ir embora do programa. Vocês viram como essas meninas, gente, elas têm experiência, elas sabem o que elas estão falando. Continua lá que eu tô gostando. Então, vamos lá. Um aspecto que eu acho, assim, extremamente relevante, né? É a parte da alimentação, porque ela faz parte do desenvolvimento da criança. Sim. Né? Desenvolvimento infantil, nós temos aí uma alimentação, né, que para criança é um conjunto, né, Luciana? É um conjunto, os né? aspectos físicos, né, e o cognitivo também, né, precisa de estar bem alimentado uma criança. Então, quando eu incentivo a criança a alimentar melhor, né, a ter um cardápio próprio para aquela faixa etária, a outra que chegou na escola com muitas dificuldades alimentares, entendi. ela começa a espelhar no outro e começa a experimentar os alimentos. É a danada influência, né? Porque existe a influência boa e a influência ruim, né? Sim, a negativa e a positiva. Eu até falo né? muito para minha filha, Luciana, em casa, eu falo assim, olha, se você está sendo influenciada para o bem, tudo tá bom, beleza. Mas se for para o mal, que você seja luz na vida do seu colega e ensine, olha, observa aquele comportamento e fala, olha, eu vou continuar sendo sua amiga, mas muda esse comportamento porque ele não é legal, vou te ajudar. Porque seja luz, né? Ensinar a criança a ser luz na vida da outra criança. Então, essa influência da alimentação, gostei, né? E dentro disso, por exemplo, a gente trabalha aí a autonomia, a independência, né? A coordenação motora fina. Nossa, né? perfeito. Quando eu ensino uma criança, né, a segurar, né, no talher, né? Eu estou trabalhando ali a coordenação motora fina, a autonomia dela é a independência. E a partir de quantos anos, Luciana, você acredita, você que trabalha esse processo de construção na escola, né? A criança segurar, comer... Porque tem umas mamães aí, sabe, que tá dando na boca ainda. Gente, eu não queria falar, não, mas eu vou ter que falar a verdade, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês. Dentro de uma realidade, né, que a gente... Existem dois fatores, né? A criança que vem para a escola já com algumas limitações de casa, né, porque ela não tem esse espelho da outra criança, e a criança que já está dentro da educação infantil desde ali dos 4 meses de idade. Né? Então, fazendo essa ligação, a criança que vem, geralmente, quando ela entra na escola a partir de 1 ano, a maioria não sabe segurar realmente no talher, porque eles são limitados, porque não tem esse incentivo em casa. Né? Os pais, às vezes, eles se sentem tão protetores daquela criança que não conseguem dar essa autonomia para a criança. Proteção, e eu acredito também, eu falo muito, meninas, que há falta de conhecimento, porque assim, os pais, eles querem muito acertar, e muitas vezes eles acreditam que acertar é protegendo. Igual, eu estou com uma criança no consultório, eu gosto muito de contar os casos do consultório, que com 5 anos, a funcionária da casa estava colocando a comida na boca. Aí eu comecei a trabalhar, né, tava lá, falei, não, 5 anos, vamos trabalhar isso aí. Comecei a conversar com ela através das brincadeiras, através das historinhas, do lúdico que nós conhecemos, né, que hoje nós estamos falando sobre isso. É muito importante essa ludicidade, o brincar com a criança para ensinar ela, né. E aí, que 5 anos. E eu comecei a trabalhar esse processo, né, essa mudança de comportamento. É igual uma madeira, gente, já que nós estamos falando de educação infantil, a criança... Tá passando a hora de dar o copinho para a criança, dar o copinho com o surinho. Não, a menina tá na mamadeira, vai atrapalhar a linguagem, vocês podem falar muito sobre isso. E aí, o que acontece? 5 anos eu fui reverter, eu fui trazer essa mudança e tudo. Agora já tá comendo sozinha, já tá dormindo no quarto sozinha. Autonomia, né? Gente, né? O que vocês pensam sobre isso? Como construir, né, Brenda? Como construir essa autonomia? Uma das coisas que eu falo muito para os pais é que permitir a criança fazer. Só que a criança derruba, quebra, erra, o pai já fica bravo, né, Brenda? Aí é onde tem que trabalhar com o pai. A parentalidade consciente, né? Com certeza, né? Vai ter que ir pro consultório, gente. Tem que trabalhar a parentalidade consciente, porque a criança, ela não tem o domínio. Criança é criança, gente. O adulto quer que a criança seja adulto também, que ele já pega aqui uma água, consegue colocar sem derramar, né? E tal. E mesmo assim... Tem muitos adultos que esquecem, por exemplo, se você derrubar aqui, ninguém vai falar nada. Sim. Eu posso derrubar, né? Eu posso quebrar. Para uma criança,
já fala, Já vem um grito, né? né? Acompanhado de um grito, ou às vezes um chinelo. Ou talvez tá num lugar público, a criança, aí vai embora no carro brigando, tá vendo? A gente tava em tal lugar, todo mundo tava olhando, você não para, derruba as coisas, já fica o tempo todo focando no comportamento negativo da criança. E até é interessante você ter falado sobre isso, Brenda, porque dentro da disciplina positiva, quando eu foco no comportamento negativo da criança, eu sempre foco naquele comportamento negativo. A criança às vezes esqueceu a tarefa, rabiscou a tarefinha ali, né? Esqueceu alguma coisa na escola, garrafinha. Qualquer atitude que a criança teve, que na consciência ou na cabeça daquele adulto foi uma situação que ele acha que tem que corrigir, que foi errado. Aí a criança, se ele foca só no comportamento negativo da criança, dentro da neurociência, dentro da disciplina positiva, hoje as novas teorias, abordagens, né, tem ensinado para nós de uma forma bem diferente como educar as crianças. Ali mostra que a criança, ela acaba entendendo que ela tem que repetir aquele comportamento. Reforçador, né? Reforça, não, é assim que a minha mãe me ama. Teve um livro que eu estava lendo que fala que a criança acaba entendendo que o amor é daquela forma, às vezes um amor tóxico, né? Um amor que o tempo todo tá corrigindo, o tempo todo. Gente, quem que aguenta ficar? Você aguenta ficar perto de uma pessoa que o tempo todo tá te corrigindo? Não, de forma alguma. É bem desgastante, não né? é? Imagina torna a criança, estressante, gente. né? Para a criança também. Né? Sendo podado o tempo todo, né? Porque, na verdade, a criança, quando ela começa a alimentar, ela vai derrubar, né? É normal, ela está trabalhando ali. Deixa a criança errar, né, gente? Fina dela, né? O equilíbrio, né? Então, existe aí essa dificuldade que ali ela está para aprender mesmo, né? Não tem outra forma da criança aprender comendo, a não ser comendo, né? Então, a gente precisa valorizar mais o ser, né, nesse aprendizado. E os pais terem mais paciência, né? Sim, gente, escutou aí, né? Bastante paciência. Paciência! Porque realmente precisa, é um momento de paciência, né? Sobe uma ira, às vezes, a vontade de dar uns tapinhos nos meninos, né? Então, voltando à sua pergunta, Grace, eu acho que a criança, a partir de 1 ano e 2 meses, sabe? 3 meses, ela já consegue se alimentar sozinha, se ela foi estimulada desde os primeiros meses de vida, quando você começa a introdução alimentar. Eu lembrei da minha menina, você me fez lembrar agora, voltar uma memória tão gostosa, gente, é tão bom. Eu, na verdade, eu sou apaixonada na maternidade, né? Então, eu coloquei o macarrão no prato e deixei ela com a mãozinha, e aí derramou, eu tenho fotinha dela ali passando. Às vezes tem mãe que não vai deixar nem sujar. Não, já dou na boca, já limpo e tal. Eu não, já deixei fazer a bagunça mesmo, né? Porque esse processo de construção, né? É um processo de construção. É mais ou menos isso, então, que você tá... Exatamente. Então, eu acho que a criança, os pais, na verdade, precisam ter essa paciência para crianças serem mais autônomas. Quando a criança, ela parte a comer sozinha, né? Pegar o seu próprio copo, né? Tomar a sua água, o seu suco, a sua mamadeira em copo, né? Eu também sou mãe, né? Eu lembro muito bem do pediatra do meu filho que falava assim, do peito para o copo. Olha, né? Do peito para o copo. Isso. Nada de mamadeira. Sério? Tô chocada. Foi. E assim eu fiz, né? Eu consegui, né? E realmente tem tudo a ver, né? A criança não precisa com aquela mamadeira, né? Nossa, parece que é uma necessidade que, sei lá, às vezes o adulto não recebeu aquele cuidado, que eu vejo muito isso, adultos que não receberam uma quantidade de afeto, um cuidado, aí eles acabam não ressignificando a infância e acaba querendo proteger demais. Pro meu filho eu vou fazer tudo, com o meu filho não vai acontecer nada, parece a gente parece uma leoa ali, né? Exatamente. Aí, ali segurando a criança. E na verdade isso faz atrapalhar, você faz a criança desenvolver, limita, né, Brenda? A criatividade da criança. Uma autora que eu gosto muito, e se os pais tiverem interesse de aprofundar nisso, é a Maria Montessori. Provavelmente maravilhosa! Tem um livro que chama A Criança e fala muito sobre isso. De permitir a criança pegar, permitir a criança fazer, experimentar. E até ela ensina a desenvolver o quarto, a cama da altura da criança. Eu tô entendida! Fala um pouco mais sobre isso, amei, Brenda. Fala um pouco sobre a visão dela, né? É uma autora que ela traz muito a respeito disso. Ela é renomadíssima. A criança, ela é uma médica, né? Sim, uma médica. Então, ela traz muitos desses aspectos de deixar a criança fazer por ela mesma. E isso na escola é fundamental, colocar a criança para ser a protagonista do Nossa, meu Deus do céu. Agora pronto, Brenda, você deixou doida.
Eu amo isso, gente, deixar a criança ser eu não perco, não, que vocês vão falando, eu vou pegando só o ponto. Deixar a criança ser protagonista. Quantos pais, Grace, fazem tarefa para os filhos? É uma realidade triste, mas eu já tive contato de pais fazerem tarefas. Não tem paciência, né? Não ter paciência com a criança. Deixa a criança ser criança. Só tem que tomar cuidado, porque tem algumas mamães e papais, eu falo que tem 2 times. Gente, eu sempre vou falar isso aqui no Pode da Grace. Né? Tem o time que tudo que nós estamos falando aqui, nossa, é isso mesmo, eu preciso, gostei do que elas falaram, e tem aquele time que vai falar assim, não. Lá na minha casa tem disso, não. Tem aqueles que são os mais... tem um pouquinho de resistência, né? E aí, às vezes, o pai vai entender assim, deixar a criança ser protagonista. Então eu tenho que deixar meu filho fazer tudo? Porque tem gente que distorce um pouquinho, né? E, na verdade, não é isso, gente. Criança tem que ter limite. Sim. Criança tem que ter um ambiente rotina. Criança precisa de regras. Porém, criança também precisa de bem-estar. É isso que a Brenda tá falando, né, Brenda? Criança precisa ter liberdade de fazer as coisas, né? Ela é errando que ela vai... Aprendendo. Uma das coisas que você colocou aí é a respeito dessa autonomia da criança, no sentido de que você falou que às vezes os pais limitam. Coloca muito pressão mesmo nos filhos para seguir tudo perfeitinho ali. Não dá espaço. Isso prejudica demais a criança. Quanto isso prejudica, né? Exatamente. Isso prejudica na criatividade dela. Isso vai acarretar em muitas coisas, por exemplo, na linguagem dela. Sim. E hoje a gente sabe que a pessoa do futuro vai precisar ser muito mais criativo do que hoje. Porque tudo tá mudando. As profissões, os meninos... tem gente que tá formando hoje que talvez... A gente nem sabe se a profissão que ele tá formando vai existir mais à frente. Eu lembrei de uma pesquisa falando a respeito disso, Grace, que muitas profissões que as crianças de hoje serão adultos estarão atuando não existam. Não existem, na verdade, né? Não existem. Então, olha o tanto que isso é sério. Muito. Tanto que os pais de hoje... Tomar cuidado para não podar a criatividade, estimular. E aí, Brenda, você me fez lembrar das conexões. Eu sou neuropsicopedagoga. Gente, eu fico aqui nesse Pod da Grace, só apresento as convidadas, né? Nunca faço a minha propaganda, nunca falo de mim. Eu vou falar de mim agora. Viu, produção? Para quem não me conhece, para quem não sabe, eu sou neuropsicopedagoga. E dentro da neuropsicopedagogia, uma das primeiras matérias que eu lembro que nós tivemos foi sobre neurociência, voltado para a questão que nós estamos falando aqui hoje, que é a cognição e a aprendizagem, né? A questão do funcionamento do cérebro, é muito importante. Tem até um livro aqui, pega esse livro aí, Brenda, O Cérebro da Criança. Tem até, super dica para vocês, mamães aí, família, profissionais da área da educação que me acompanham também. Gente, curte, comenta e compartilha. Compartilha, porque o conhecimento, nós estamos aqui e o conhecimento é para ser compartilhado. Então, compartilha com a sua amiga que é profissional da área da educação, da psicologia. Compartilha com a vovó, com a titia, com a madrinha, com quem precisa. Talvez até com uma babá que cuida do seu filho, né? Que eu já tive no meu curso para mães... uma cliente minha, ela pagou para a funcionária dela participar, porque é ela que fica com o meu filho o dia todo, então ela precisa aprender também, né? Então aqui, o cérebro da criança. O que a Brenda me fez lembrar aqui, né? Nessa propaganda da Grace aqui, da neurociência, que tem a construção, a ligação dentro do cérebro das conexões neurais. E essas conexões, as ligações que a criança vai fazendo de acordo com tudo que vai acontecendo com ela. Lá na escola, lá com a Luciana, está acontecendo várias coisas durante o dia. Então, a criança está aprendendo uma música, ela está ouvindo uma história, ela está brincando, ela está aprendendo, ela está formando conexões neurais, né? A criança está com a mãe, igual eu sempre incentivo a minha filha. Eu falo, filha... Você, no futuro, a mamãe quer, assim, que você trabalhe, que você faça o que você gosta, você vai ser empreendedora, ela me vê empreendendo, então ela já está aprendendo, ela está fazendo conexões. Sim. Então, se eu falo para ela que ela é inteligente, que ela é uma criança que vai longe na vida, que ela é vencedora, o que ela vai acreditar? Ela vai acreditar nessa verdade. Então, qual é a verdade que você está... ligando os fiozinhos no cérebro aí do seu filho? Você tá chamando ele de preguiçoso? Menino preguiçoso. Menino não faz isso, não faz nada, é desorganizado, birrento, menino difícil. Gente, a palavra tem poder. O que você falar, você está determinando na vida do seu filho. Por isso que eu chamei as meninas, porque essa primeira infância, meninas, não é uma construção disso. É uma base, na verdade, né? É uma base. Vai ficar armazenado, né, Brenda? Vai ficar tudo guardadinho lá. Gente, e o tanto que é difícil ressignificar a nossa infância. O que vocês acham? É extremamente difícil, né?
Por isso que é tão importante esse investimento na educação infantil. Investimento, hein? Eu É sempre investimento. falo para os pais, né, que às vezes vão visitar a escola, que é o maior investimento, não está lá na faculdade. Né? O investimento está na base, a raiz, é onde consolida ali esses valores, né? Esse aprendizado, esse brincar, essa interação. Então, tudo isso está nessa base. Então, a gente constrói esses saberes nessa fase, né? Da primeira infância, né? Que aí é até os 6 anos de idade, né? Depois entra aí no Fundamental 1, né? Que aí a criança já tem que demonstrar as notas, né? Mas aí se essa base não foi formada... Exato. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Fica bem mais difícil. Então, você tem que valorizar a educação infantil, né? Como realmente o ponto-chave do ser, né? A seriedade, a seriedade da educação infantil. Quanto isso é importante na formação do ser. Né? Todos esses aspectos que nós acabamos de falar, né? Tanto, né? Que são os cognitivos, os afetivos, o social, né? E o emocional, né? Onde a criança ele tem que saber lidar com as frustrações, né, com as emoções do dia a dia, com os seus sentimentos e expressar esse sentimento, né? Hoje a gente vê aí a birra, né, que é tão famosa, não é? A síndrome do imperador. Né? A gente fala a Zizi estava com um livro aqui semana passada. Então, assim, a birra, a criança é uma forma dela expressar o sentimento dela. O choro é uma forma de expressar o sentimento, né? Então, eu sempre digo, né, que quando a criança entra na educação infantil, ela tem uma resistência, né? Porque é algo tudo muito novo, né? Às vezes a criança chora, né? Demais. Isso, às vezes não chora, né? A mãe tem umas mães que sofrem mais que a criança, né? Tem umas crianças que não choram, a mãe fica lá na porta da escola chorando. Chorar, e a não, pode ir embora, né? deixa o menino brincar, gente. Né? Então, assim, até isso é até engraçado de se falar, né? Mas eu tive Mas é divertido, gente. Pode dar a Grace, é pra gente se divertir também. Tem muitas mães que ficam indignadas. Como assim? Não chorou! É uma insegurança da mãe, né? E da criança, né? E essa adaptação, ela é feita dentro de casa, né? Essa preparação. Eu tenho que falar para o meu filho, para minha filha, o quanto é importante ali para a escola. Eu tenho que valorizar a professora, falar da professora com muito carinho, né? Que vai ser, você falar o nome dessa professora, como é que vai ser. Ter essa memória afetiva da escola também, né? Os pais transmitir essa memória afetiva que eles um dia tiveram, né? Verdade. Às vezes está ali guardadinho, né? Mas tem algumas lembranças, né? Positivas. E tá passando isso para os seus filhos. E na porta da escola nunca chegar com a criança. Não quer soltar, vai quer levar o menino para a escola, mas ele solta. Eu só não entrego. Será que essa tia vai cuidar direito do meu filho ou vai beliscar? Né? Então a gente preocupa muito. Vai beliscar o menino, não, gente. Na escola vai cuidar com muito amor e carinho. Com certeza, né? Então a gente trabalha. Não, tem mãe muito que fica preocupada, né? Sim. Ai, como que a tia tá fazendo? Ai, aconteceu alguma coisa? O que foi? Meu Deus. Tem mãe que fica o tempo todo focada nisso. Então a mãe não descansa, fica preocupada e acaba, talvez até tendo uma dificuldade no relacionamento com a professora, porque não tá confiando, né? Não, confia, entrega. A professora tá ali, ela foi preparada, ela tá capacitada para fazer o melhor, né, pro seu filho, né? Olha que palavra boa que você acabou de falar, confiança. Confiança, né? A mãe que é confiante. Eu sempre falo, olha, ou você confia ou você não confia, né? Você não pode ficar em cima do muro. Não. Porque existem hoje muitas escolas que têm as câmeras, né, disponíveis ali no celular para os pais. Nós não trabalhamos dessa maneira, porque eu acho que você invade muito o seu dia a dia ali do trabalho, né? E tem outros aspectos também, né? Da própria pedofilia hoje, né? Das imagens que podem correr aí pelo mundo afora, né? Porque nossa, a partir do momento que você tem uma imagem no celular, você não tem tanto controle disso, né? Então, eu sempre falo, olha, a confiança, ela se dá no dia a dia. Né? Não essa tem como. construção, É né? uma construção. Escola, família. Quem vai dizer é a criança para os pais. E quanto que isso reflete, né? Porque a mãe se sente segura, a criança também se sente segura. Bate aqui, Brenda, gostei. Com certeza, a maior segurança, né? Está nos pais. Né? Nós somos apenas mediadores dessa essas meninas situação, vão falar, viu? Né? Entre família e escola. E essa fase da educação infantil, né? Essa primeira fase, não tem como, é uma ligação muito próxima, gente. É uma ligação que precisa ter muito afeto, muito carinho. E o quanto isso é respeito, importante. Né? Esse respeito mútuo, né?
dos pais com a escola, com os profissionais, Sim. dos profissionais com as famílias. Então, é extremamente, essa ligação tem que ser muito diária, muito de perto, né? Eu preciso saber até como é que foi a noite do meu aluno, para me dar continuidade ao meu trabalho. Isso, isso mesmo. Eu até pergunto no consultório, às vezes, para a mãe. Às vezes a criança chegou lá com a pá virada, eu falo, que aconteceu alguma coisa? O que aconteceu ontem? Como é que foi, né? A criança também, ontem eu estive pela manhã em uma escola, né? Fazendo a parte da investigação e intervenção, né? Na nossa área da neuropsicopedagogia. E aí aconteceu um fato com a criança, aí nós fomos investigar. Foi na segunda-feira, como foi o domingo dessa criança? O que aconteceu? O que ele assistiu, né? Qual foi o gatilho que essa criança, que liberou aquele comportamento de mau humor, de irritação, de agressividade. Gente, porque não é do nada, não. A criança também tem direito de sentir ali, né, o sentimento dela, ela merece respeito, né? Então, o que aconteceu? E aí, nas suas falas, também estava observando que você falou aí sobre a questão da birra. Esse livro aqui, ó, que eu falei agora, O Cérebro da Criança, ele é perfeito para ensinar os pais, as mamães, como lidar com a birra. Porque uma coisa é antes ali quando a criança não completou ainda 2 aninhos. Você faz o que você quer, dá o leite, coloca a mamadeira, coloca ali para dormir, né, dá suas bronquinhas. Mas a partir do momento que a criança completa 2 aninhos, que ela começa a falar, que ela começa a andar, ela começa a querer questionar. E ela questiona como, gente? Através da birra. Ela está querendo dizer alguma coisa. É a linguagem, né? Isso. E como que eu acolho essa criança, né? Então, tem adultos que muitas vezes brigam com a criança, grita com a criança, não entende que ela está tentando se expressar de alguma forma. Então, pega essa criança e acalma. Porque isso traz bem-estar, isso traz um relacionamento saudável entre vocês, um vínculo assertivo, né? Então, é muito importante entender a criança também, né? Construir esse relacionamento, né? Nós estamos falando aqui da escola, Acolher né? ela. Acolher, né, Brenda? Como acolher essa criança? É brigando, é batendo, é punindo, Como eu faço isso? E outro aspecto, não pensa, né, que dentro da escola as crianças não dão birras. É normal, gente. É normal, o mesmo comportamento, né, que tem em casa, né, às vezes tem na escola também. E uma das coisas que eu acho que é bem positivo quando a criança está naquele momento de estresse, né, que a criança, quando ela dá birra mesmo. O adulto que fica né? desconcertado, ele que não sabe o que fazer. Mas como nós, né, enquanto educadoras, né, temos toda a preparação, né, para esse momento, né, saber lidar com a criança com birra, um dos aspectos que eu vejo que é extremamente importante, que eu acho que os pais têm que estar bem atentos a isso, é saber o que leva a essa birra, né? Será que essa birra realmente... essa criança não está precisando um pouquinho mais de atenção? Isso, perfeito, né? Luciana. Onde que está? Onde que está o erro? Por que a criança dá birra? Por que ela é tão nervosa? Né? Por que ela está tão agressiva? Por que ela morde? Por que essa criança está mordendo? Por que ela está agressiva? Isso, então, alguma coisa no emocional está querendo dizer. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? É um olhar bem carinhoso mesmo, um olhar atento, né? Fazer algumas reflexões, porque às vezes os pais, eu percebo, que acham que não tem defeitos enquanto pais. Sim, nossa, meu Deus. E a gente tem muito Acho que esse pra mim é um dos piores. Gente, desculpa, tá? Mas esse pra mim é um caso extremo, assim, porque isso eu me preocupo, né? Não ser perfeito. Cobra demais, a criança sofre demais. Eu conheço crianças que estão rangendo os dentinhos. O que é ranger os dentes? É um nível de ansiedade tão elevado por conta desse tipo de comportamento. Que esses comportamentos, Luciana, que você está falando, eles são estressantes para a criança. E o adulto, ele não para refletir, não porque vocês querem. Eu entendo, é por falta de conhecimento. Eu sempre falo. Os pais fracassam na educação dos filhos por falta de conhecimento. Então, quando eu estou indicando o livro para vocês... Não perde tempo, não, gente. Vai lá na livraria. Hoje é tão fácil a gente, né? Acesso, né? O acesso. Às vezes até você consegue o livro em PDF com a sua amiga aí, até no grupo de WhatsApp. Coloca, vai ouvindo. Então, investe nisso, investe em educação, né? Então, assim, essa falta de preparação faz isso. Aí eu não entendo que o meu filho também tem sentimento, que ele fica estressado. Eu não entendo que ele também tem dia que ele está nervoso, alguma coisa, ou não dormiu bem, né, à noite. E a gente, às vezes, ignora esses sentimentos, a gente ignora isso e tal. E não por maldade, porque a gente não entende que a criança está. Então, isso que a Luciana está falando é extremamente importante, porque traz bem-estar para a criança. Olha, Luciana,
Eu sou assim, o pessoal me vê correndo no Instagram, aquela coisa, agitação e tudo, mas eu sou muito tranquila quando o assunto é resolver algo com a minha criança. O que é a minha criança? Eu mesma, a minha criança interior, meu contato comigo mesma, e a minha filha. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu converso com ela, eu converso. Então, assim, o que é conversar? Resolver situações, por exemplo, quebrar um negócio, igual, eu lembro que eu emprestei, você me fez lembrar, vocês estão me fazendo lembrar aqui, eu gosto muito de trazer as situações da Ana, porque as mamães aprendem muito com isso. Eu lembro que eu emprestei minha garrafinha novinha, eu comprei uma garrafinha novinha de acrílico. Certo. Então, o acrílico caiu no chão, quebrou, já era, né? Aí ela me perguntou, mamãe, você me empresta a sua garrafa? Eu nem tinha usado. Então, olha para você ver o que eu ensinei para uma criança. Primeiro, eu ensinei para ela que eu não sou egoísta. Não é porque eu nunca usei que eu não posso emprestar para ela, que egoísmo é esse. É um negócio material, entende? Aí, eu peguei e falei, não, mamãe te empresta, pode usar. Eu sou bem desapegada com essas coisas. E aí, ela levou para a escola. Aí, ela, correndo, brincando, tropeçou, caiu e a garrafa quebrou. Aí, ela veio para mim na hora que ela me encontrou. Oh, meu Deus. Olha aqui, mãe. Aí, eu olhei para ela. Ela, você não vai brigar mesmo, né? Ela já sabe que a minha atitude... Mamãe, compra outra, né? Porque ela não fez de maldade. Se ela tivesse pegado a garrafa, quebrado, aí eu ia sentar com ela, eu ia conversar, falar, minha filha, olha, isso aqui custa um valor, né? A mamãe e o papai trabalham, então isso aqui custa diferente, e tal. né? Aí você vai ensinar a criança conversando através do diálogo. Você vai dar uma oportunidade para ela aprender. E aí, o que acontece? Que é o processo até que depois nós podemos falar de assimilação e acomodação. Situações que a criança está vivenciando as primeiras vezes e a gente já acaba brigando e querendo corrigir. E, na verdade, não é dessa forma. A gente ensina primeiro. E aí, eu falei para ela, não, tá bom, não tem problema, não. Aí eu falei, tô chateada da minha garrafa, mas tudo bem, já aconteceu, você não fez por maldade. Então, o que a criança sente? Um apego seguro. Ela olha para mim e fala assim, eu posso contar e conversar qualquer coisa com a minha mãe, porque a minha mãe ela não vai brigar, ela vai me ajudar. Você deseja que o seu filho peça ajuda para você ou para outras pessoas, né? Então, tem muitas crianças que até desenvolvem o hábito da mentira, porque não tem essa confiança, né? Que vocês pensam sobre isso? Sobre a questão da criança, ela não ter essa confiança no adulto, né? Que é a interação, né? Adulto-criança e criança-criança, Brenda. Não foi estimulado, né? Essa parte do adulto, principalmente dos pais, com a criança. Sim. De aceitar, de realmente acolher a criança naquele momento, ao invés de julgar, já condenar. no início. Nossa, eu tenho pavor de julgamento. Então, acolher primeiro a criança nesse sentido. Escutar primeiro a criança nesse sentido. Para depois ajudar ela a ela mesma construir a respeito disso. Igual a aprendizagem, né, Brenda? A criança que está com dificuldade de aprendizagem, vai para um reforço escolar. Qual que é o papel do mediador ali? É ajudar ela a construir. Se a mãe não está tendo paciência, se a mãe não tem paciência, o que ela precisa? Ela precisa de uma outra pessoa que tenha paciência. Então, nesse caso, é melhor entrar um professor de reforço, né? Com certeza. Vai ajudar. Vai ajudar ela a construir, a mediar aquele conhecimento, trazendo técnicas assertivas para naquele sentido. Né? Vocês viram, né, gente? Essas meninas. Técnicas assertivas. Eu amo isso. Porque é isso mesmo. Isso é seríssimo. É técnicas, é uma forma de agir que ela é mais assertiva do que comportamentos que nós temos que prejudicam. Você estava falando, eu lembrei de uma história que eu estava na igreja, né? Aí a irmã da igreja virou para mim e falou assim, eu não sei o que eu faço, não, porque tá nessa pandemia e lá em casa os meninos estão alfabetizando assim, é na base da gritaria. Meu Deus! Pensa. Eu escutando, eu fiquei assim, meu Deus, e ela falando, não no intuito assim, de querer ajuda, sabe? No intuito de falar assim, não, tô certa. Lá em casa é na base da gritaria. Meu Deus. Aí não dá, né? Na hora eu fiquei assim, meu Deus, coitada. E aí, na base da gritaria, bloqueia, né, a criança emocionalmente. Tem um corte ali na construção. Até, Brenda, por exemplo... Não é possível aprender à base do medo. Não é possível. Porque precisa de segurança, precisa de Exato. cuidado, precisa de confiança. Quando você grita com a criança, ela para. Trava, na hora, bloqueia, ela trava, precisa de amor, não, né? Não vai. Não Precisa de vai. amor. Igual aquela criança que não está conseguindo ler e a professora pega e fica forçando a criança a ler na frente de todo mundo. Ela não consegue ainda. A criança é ridicularizada. Nossa, gente, não faz um trem desse comigo, não, porque eu fico nervosa. Aí eu perco minha inteligência emocional. Porque, gente, eu sinto a dor da criança dentro de mim. É empatia, você sentir a dor do outro. Eu olho, mas claro que às vezes a professora ou quem faz isso não faz por maldade. Às vezes acha que é assim que eu vou desenvolver, né? Aí vai, fulano ali,
lê aí, sabe que a criança está com dificuldade, expõe ela perante a turma toda, perante as pessoas, na igreja, na escola, em qualquer ambiente, Sim, né, social, né? ali, de socialização, né, e expõe. E a criança, gente, ela carrega esse trauma, tem adultos que não falam em público por conta desse tipo de trauma que desenvolveu, eles nem sabem, e às vezes a mãe nem lembra também que ele vivenciou alguma situação assim. Eu falo que eu mesma sou um exemplo disso. Aí, pronto, achou. Quando eu era criança, em matemática eu tinha muita dificuldade. Nossa. Muita dificuldade. E chegou a nesse nível de exposição da professora. Eu lembro que, assim, eu fui superar isso quando eu cheguei na faculdade. Olha o tanto de tempo que eu tinha... Eu sabia a resposta, só que eu ficava... com aquele Travada, bloqueio, né? travada. O bloqueio emocional que muitas crianças têm, né? Então, a gente pode até entrar falando um pouquinho sobre essa parte emocional, porque hoje, além de todos esses cuidados que nós estamos falando aqui, as meninas estão trazendo, né, para vocês, essa questão da introdução da criança na escola. Gente, é saudável colocar a criança na educação infantil. Se você tem oportunidade, 2 aninhos, 2 anos maternal, ou se você, né, precisa colocar também, às vezes as mamães precisam colocar no berçário, né? É saudável. A criança, ela vai desenvolver muito mais. Eu gosto muito de dar o exemplo da criança com 2 aninhos. Eu sempre falo isso, conto isso para as pessoas, né? A criança tem 2 anos, foi para o maternal. Ela vivenciou maternal 1, maternal 2, todo esse processo, jardim 1, jardim 2. Ok. Aí ela vai para a alfabetização, que é o primeiro ano. E aí, aquela criança, ela ficou todo esse tempo nesse processo de construção da linguagem, das brincadeiras, que é um momento de aprendizagem. A criança aprende através da brincadeira. E aí, o que acontece? Eu pego uma outra criança, que é um outro extremo. 2 aninhos. Não foi para o maternal 1, não foi para o maternal 2, talvez pela a questão financeira, talvez porque a mãe não teve oportunidade, não conseguiu, não sei o que aconteceu. A criança não foi, gente. 2 aninhos não participou do jardim 1, jardim 2. Aí essa criança nunca foi para a escola. E ela vai a primeira vez para a escola no primeiro ano, ela já entra na alfabetização, né? E aí o que acontece? Pega as 2 crianças e vocês podem observar, gente, a diferença gritante de desenvolvimento, tanto cognitivo, que é a aprendizagem, quanto emocional. A diferença é gigante. Por isso que nós estamos aqui hoje para trazer isso para vocês, porque nós, como especialistas, né, em educação, nós sabemos o quanto isso é importante. Então, se você não tem condições de levar seu filho para a escola, se talvez seu filho não está na sala de aula, faz você esse papel. Hoje em dia na internet, né, gente? Pega ali, ensina o alfabeto, ensina as letrinhas, brinca, canta, conta historinha, faz você. Eu amo contar histórias para minha filha, né? Eu vejo o quanto ela se desenvolve. Né? O que vocês pensam sobre isso, sobre esse momento da criança, né? Essa diferença, né? Da criança que tem acesso ou não? A primeira infância é uma fase muito importante. Sim. E ela é uma fase que ela é literalmente o fundamento para habilidades para o futuro. É tanto que na alfabetização a gente costuma falar habilidades preditoras, consciência fonológica, enfim. Pode falar essas palavras, eu adoro. Mas é porque... É mestranda, né, gente? Ela é mestranda. Então, assim, tem muita coisa, por isso que eu falei. Não, a Zizi, que é doutora, tava tudo anotadinho, cheio de fala semana passada. Eu falei, nossa, Zizi, que é isso, hein? Gostei, Brenda. Mas realmente tem muitas habilidades que são desenvolvidas nessa fase. Eu tinha até falado mais cedo com você a respeito das janelas de oportunidade. Isso. O que isso fala? Que há momentos específicos decisivos do desenvolvimento que precisa ser estimulado. Sim. E a escola, a educação infantil, é esse momento. É nesse para momento. estimular a criança. Até mesmo a criança que talvez essa criança talvez já traga aí com ela algum tipo de transtorno. Vamos pensar que talvez essa criança tenha uma dislexia, uma descalculia, né? São transtornos de aprendizagem. Uma criança que traz aí algumas, né, características aí, talvez ela pode ter algum transtorno, autismo, né, e tudo. Então, entre outros, são muitos. Aí, Brenda, essa criança que você está falando das janelas de oportunidade, porque a criança com dificuldade de aprendizagem ou com um transtorno, as 2 precisam de desenvolvimento, porque isso vai fazer a diferença na fase adulta. Então, essa criança que, se ela tem essa janela de oportunidade, se ela está inserida em um ambiente que proporciona para ela o desenvolvimento, o que vai acontecer?
Com transtorno ou sem transtorno, ela já vai se desenvolver mais rápido, melhor, o impacto lá no futuro. Através dos estímulos, né? Sim. Ela sendo estimulada, ela vai desenvolver melhor. Um dos aspectos que você acabou de falar aí, sobre a questão, né? Da oratória, né? Da timidez na vida adulta. Entra lá na primeira infância, gente. Sim. Né? Hoje nós podemos ter a oportunidade de trabalhar com as crianças a leitura desde muito cedo, né? Sim. E a criança, ela pega um livro, ela vai contar a história do livro, né? Ela não faz ainda a leitura, né? Mas ela faz a leitura das imagens, né? Da imaginação dela, do que ela está vivendo naquelas imagens, ela vai contando e recontando. Sim. Então, a gente consegue fazer isso desde ali de um aninho de idade, né? Quando eles eu começam a cantava, andar, quando eu estava grávida, né? eu cantava, eu já sabia que estava ali cantando. Hoje, quando eu coloco uma música no carro, assim, que lembra a memória da Annalise, né? De quando ela estava dentro da minha barriga, ela tá lá, ouvindo, dançando. E, gente, é real, tá no inconsciente. Eu cantei minha gravidez inteira. Adoro cantar no carro, gente. Esse é um segredo. Tô abrindo aqui pra vocês. Não pode dar, Grace. Adoro cantar no carro. E eu não canto, não é baixo, não. Eu canto gritando mesmo. O povo na rua pensa assim, lá vai a louca, né? Adoro cantar. Mas, ô, Luciana, o tanto que isso é importante, a música, né? Tem música lá na escola? Temos, a música é o tempo todo, né? A musicalização, não tem como também, Traz né? calma. Brincar sem música, né? O Faz relaxamento. parte, relaxamento. Nós trabalhamos também muita música no momento do dormir, né? A criança vai dormir, tem a musiquinha instrumental ali para ela poder relaxar. Então, elas já sabem, tem a rotina, horário da sonequinha, né? Eu sempre falo, olha, é o momento do soninho da beleza, né? Soninho da beleza. Eu não tô tendo tempo de soninho da beleza, não, gente. Eu vou ter que falar. Gente, as crianças têm essa Quero oportunidade. voltar a ser criança. As crianças têm essa oportunidade. Então, coloca a música instrumental, já tem ali os colchonetes, as crianças, cada um já sabe o seu cantinho, né? Então, é muito interessante. Tem pais que dizem, mas como que dorme, né? Em casa dá tanto trabalho. Eu falei assim, é através do outro, né? É através da vivência do outro que a criança aprende. Sim. Então, ela tá vendo o coleguinha ali deitado, já indo pro cantinho, deitando, fechando o olhinho, ela vai automaticamente. Sim. Ela quer se espelhar, ela não quer ficar para trás. Tem né? o neurônio espelho, gente. Esse livro aqui fala muito sobre o neurônio espelho, né? Exatamente. Então, quem são as pessoas? Com quem que essa criança está convivendo? Ela convive com adultos que têm paciência, ela tem essa rotininha lá na escola. Como é que é a rotina dessa criança? O que essa criança está aprendendo? O neurônio espelho. Então, se essa criança convive com pessoas que não têm paciência, que o ambiente é disfuncional, e é briga, e é problema, o que acontece? Né? Essa criança está se espelhando e no futuro ela vai externar esse comportamento, gente. Vai externar, não tem como, tá registrado. Então, o subconsciente, eu até estava lendo essa semana, o poder do subconsciente. Ele não escolhe, ele vai registrando tudo que vai oferecendo para ele. E ele vai registrando. E depois ele vai agir também, vai estar tudo armazenado ali. Ele vai agindo, né? Então, assim, isso é muito importante, né? A criança que tem esse ambiente que é conduzida num processo de desenvolvimento saudável, que tem bem-estar, que tem oportunidade de ir para a escola, adultos que têm sabedoria para lidar com ela, que têm paciência, que têm técnicas assertivas, que deixa a criança ser protagonista. Eu já fiz o resumo do nosso pod aqui, né? Vocês viram que eu tô guardando tudo? Minha memória tá boa, hein? Tá boa. Tá ótima. Criativa. Então, é a criança ser protagonista, é a paciência, é a escola como parceira da família, né? Somos nós, profissionais, orientando e ajudando essas famílias. Isso faz toda a diferença. Isso é muito importante, né? Então, nós estamos seguindo para o final aqui, gente. O papo tá tão bom. Não. Nossa, tem tanta coisa para falar. Pois é, a produção já tá ali. A produção já tá ali, ó. Corta. Não, nós vamos cortar, não. Acho que nós vamos continuar. Vai ter que ter a segunda parte, né? Porque, assim, uma coisa que nós precisamos ainda falar, que nós falamos muito desse desenvolvimento, é a parte prática. Sim. Né? Que até trouxe aqui, ó, que é, por exemplo, uma história, né? Como contar uma história para criança, uma leitura. A Brenda trouxe aqui, ó. Mostra aí, Brenda, o seu livro. Eu trouxe esse livro aqui como sugestão para os pais que quiserem saber mais, porque é uma linguagem bem simples, acessível e traz muito a respeito do brincar, que é algo que é um dos eixos estruturantes da educação infantil. O brincar é
O Brincar é Fundamental, da Luciana, aí eu não sei se é Brights ou se é Brits. Mas é muito bom porque ele traz aspectos muito relevantes que esse daqui também traz. A respeito da neurociência, né? Ele traz funções executivas. Esse aqui eu falo que é a Bíblia. Esse aqui eu falo que é a Bíblia. Mamãe que está assistindo aí de primeira infância. Você que talvez seu filho já é adolescente ou está na fase adulta, agora é só através do processo de terapia mesmo, é a consciência desse adulto querer buscar ajuda para ressignificar comportamentos, porque ninguém é perfeito, Lógico. né? Nós não conseguimos fazer tudo correto. Exato. E tudo, nós erramos mesmo, é normal, faz parte do processo. Eu falo que esse aqui é a Bíblia. Esse é o cérebro da criança para a mamãe que está grávida, para você que está pensando em ter filho, para você que é mamãe de primeira infância. É esse aqui, ó, o cérebro da criança. Se você ler esse livro aqui, você vai conseguir ressignificar muita coisa. Através do livro, você desenvolve o seu autoconhecimento e você consegue desenvolver uma maternidade, uma paternidade mais saudável. E ele é bem prático, porque ele dá exemplos, né? Sim, ele tem muitas figuras para mostrar a mãe se comunicando com a criança. A Brenda tá sabendo, hein? Você viu? Tá fechadinho aqui o livro. Ele tem muitas figuras. Então quer dizer que ela já leu, gente. Eita, tá antenada, né? Realmente, o educador hoje ele precisa da neurociência. Esse livro é todo baseado em neurociência, né? Porque a neurociência hoje é a última fronteira para ajudar você aí a ressignificar, ter novos conhecimentos, porque hoje a neurociência já revela muito, gente, do funcionamento. Sim. Por isso que nós conseguimos falar sobre isso, tudo isso aqui, porque nós temos base, né, para falar. É algo muito atual, né? A neurociência, ela vem justamente de perceber como o cérebro funciona. Na hora exata ali do estímulo. Sim. Então, é muito bom para entender. Então, a neurociência, para terminar aqui o pod da Grace, a neurociência, ela tem trago para nós, ensinando essa construção do cérebro da criança, o que, de acordo com tudo que ela vivenciou lá no futuro, nos comportamentos dela como adulto, né? Tudo que ela vivenciou vai ter um impacto muito grande. Sim. Então, por isso que nós estamos aqui para orientar vocês. E esse tema, gente, acho que daria mais uns 4 programas, né? Pra gente poder falar, ensinar na prática, né? Com certeza. Mas eu quero agradecer as meninas, né? A participação. É muito importante falar sobre educação infantil, porque eu, Grace, assim, eu amo educação, né? Eu realmente sou apaixonada na minha profissão. E eu vejo esse momento nosso aqui, esse bate-papo, como algo que gera transformação na vida de uma mamãe, na vida de um papai, na vida de um educador. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então é isso, gerar esse conhecimento para ajudar vocês. E eu estou muito feliz de ter recebido essas convidadas maravilhosas aqui. A outra toda de rosa, bonita, poderosa ali, né? A Brenda, estudante, mestranda em educação. Parabéns, Brenda. E é isso aí, continua nessa jornada. Sim, né? Estudando aí para trazer bastante conhecimento aí pra gente, né? Eu que agradeço. Fresquinho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conhecendo, né? E também ajudando nesse sentido, né? Porque realmente os pais, às vezes, eles têm das melhores intenções. Não é pra culpar vocês, tá, gente? Me perdoa. Pai grita, faz o que faz por maldade. Né? Na verdade, é só errando que aprende, né? Errando né? que Com aprende. erro que a gente aprende e não tem uma cartilha, né? Para ser mãe, para ser pai, né? De instrução, né? Mas existem estratégias, né? Tem aí as escolas, né? As psicólogas, as neuro, né? Leva lá pro consultório, gente, que eu resolvo o problema. Que estão aí, né, para estar auxiliando, ajudando da melhor maneira possível. Sim. Né, esse ser maravilhoso, né, que são os nossos filhos, né? Isso. Que vai fazer parte aí do mundo, né? Que já fazem parte desse mundo, que precisam ser pessoas mais críticas, né? Mais atuantes, mais independentes e mais autônomos. Isso. Né? Deixa o seu Instagram, suas redes sociais, pessoal, de seguir, conhecer a escola. E se precisar de uma escola de educação infantil, gente... Conte aí com o Espaço Minha Essência. Instagram @ Espaço Minha Essência, né? É o nosso Instagram, tudo juntinho, coladinho. Estamos lá, esperando vocês, papais e mamães. Ótimo. Deixa também seu IG, o pessoal te encontrar, Brenda. O meu é @professora Brenda, Brenda Leire. E eu, a partir de agosto, vou estar aí atuando, atendendo as crianças que têm dificuldade. Vai lá pro consultório comigo, gente. Eu vou levar ela, mestranda. Pensa, vai ser uma arraso. Pronto.
Já tô profetizando na sua vida, hein? Você vai lá, fica lá junto comigo, Ah, hein? não, eu acho que eu vou pegar no caminho. Já tá querendo te levar lá pra ser coordenadora da escola Dá dela. licença, Ei, vou falar, gente. esse povo aqui é uma disputa, viu? Gente, mas foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar, né, a respeito desses conteúdos, e estou aqui à disposição. Isso. Gente, eu quero pedir vocês mais uma vez para finalizar aqui o programa, o Pod da Grace, porque eu tô enjoada mesmo, e é isso aí. Curte aqui, comenta, compartilha, porque tem muitas pessoas precisando de ajuda quando o assunto é educação. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por uma missão, por um projeto mesmo para ajudar você aí na educação, nessa parte da psicologia e gerar conhecimento para vocês. Então, curte, comenta, compartilha. Eu quero ver aqui, ó, o comentário de vocês, tá bom? E agradeço, esse é o terceiro pod da Grace e semana que vem tem mais. Ó, grande beijo no coração pra vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Corta.